Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestra da Semana Espírita de Cataguases. Meu nome é Maria Cristina Amorim, sou colaboradora do Centro Bezerra de Menezes e estou aqui hoje para falar um pouquinho, para que nós possamos discutir um pouquinho sobre o caminho da redenção, sobre os nossos propósitos enquanto cristãos, as nossas dificuldades e necessidades ao longo do caminho. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite, dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Para dar início, então, gostaria que todos fechassem os seus olhos para acolher as boas vibrações que emanam por toda parte, unir o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, pedir que a espiritualidade amiga auxilie todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram em aflição, pelos doentes, por todos aqueles que sofrem, que a sua luz, Senhor, possa chegar onde há trevas, treva da ignorância, a treva da dor, do ódio, do rancor, que possamos nos unir em oração pelos nossos irmãos que também estão levando tristeza e dor, pois sabemos que estes são os que mais necessitam da sua misericórdia. Que possamos então, com fé e confiança, iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Quando falamos então em caminho da redenção, nós não podemos ficar presos a somente uma encarnação específica. Nós temos que lembrar então que o nosso caminho começa desde a nossa criação, todos ainda seres primitivos, até os tempos atuais. Redenção, segundo o cristianismo, é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. É quando nós seguimos os preceitos e os ensinamentos de Jesus, quando nós atingimos então um certo patamar de evolução. Dentro das necessidades da redenção, nós temos então o perdão dos pecados, nós temos a justiça divina e nós temos a vida eterna. Então, começando pelo perdão dos pecados, na antiguidade, lá atrás na história e até mesmo nos momentos atuais, nós vemos que para que as pessoas se libertem de seus pecados, para que elas recebam o perdão pelos seus pecados, era apenas que fossem feitos rituais, como por exemplo, preces repetitivas, que as pessoas pagassem penitências, que se confessassem com o padre, ou então que passassem pelas águas, como algumas religiões nos colocam. E então os pecados seriam perdoados. Algumas pessoas se automutilavam, achando então que com a dor física estariam livres de seus pecados. Mas isso nos dá uma errada sensação de libertação, porque sabendo que é tão fácil adquirir o perdão, nós podemos então errar e pecar contra nós mesmos e contra o nosso próximo quantas vezes forem necessárias. Mas no fundo, nós sabíamos que não era tão fácil assim nos livrar dos nossos erros com penitências, porque isso está gravado na nossa consciência. Todos os nossos desequilíbrios, todos os nossos erros estão gravados dentro de nós mesmos, na nossa consciência. E para que possamos então nos ver livres das amarras do passado, é necessário mais do que penitência. É necessário que reparemos os nossos erros. É necessário, então, uma reparação muito mais profunda. Não é a dor física que nós achamos que está nos livrando desses pecados. Não quando nós mesmos nos submetemos a ela, achando que estamos, então, nos punindo, nos purificando dos nossos erros. Podemos dizer então que o arrependimento é o primeiro passo para que possamos então começar a corrigir os nossos erros, porque demonstra que o indivíduo sente o arrependimento e a necessidade
vontade de reparar aquilo de errado que ele causou. Então nós recebemos a oportunidade na reencarnação. Quando nós reencarnamos, nós temos então o dom maravilhoso e divino do esquecimento das nossas faltas passadas e uma nova luz a nos guiar. Nesse contexto, nós recebemos então uma nova chance para reparar aquilo de errado que causamos. Porém, quando aqui chegamos, nós somos atraídos pelas paixões desenfreadas, pelos excessos de todos os tipos. São atrativos por todos os lados que nos fazem desviar do caminho proposto para a nossa reencarnação. Então, o que acontece? Nós acumulamos mais provas. Ao invés de pagar aquelas que devíamos, nós acabamos por acumular mais provações. Mas sempre é tempo de mudar. Deus, Jesus, não desiste de nós, por isso estamos aqui. E nós devemos dar graças por estarmos aqui, por estar tendo a chance de mudar as nossas imperfeições morais, os nossos desvios de todas as áreas, o nosso egoísmo. Francisco de Assis, ilustre figura cristã, também passou por essas distrações enquanto encarnado aqui. Filho de comerciante bem-sucedido, Francisco era famoso por suas extravagâncias, por suas roupas da moda, por sua liberalidade com o dinheiro. Ele queria ser grande, ele queria ser um herói. Então ele resolveu se inscrever na luta de Assis como soldado. Então ele foi capturado, ele passou um ano como prisioneiro e quando ele foi libertado, ele teve episódios de febre que duraram quase um ano, que causaram também as duas afecções que o acompanharam até o fim da sua vida, que foi a perda parcial da visão e também problemas no trato digestivo. Mas ele queria algo mais. Ele voltou então, depois de um tempo, para suas algazarras, né? Mas só que naquele momento ele sentiu a presença divina. Ele sabia que tinha algo de especial para ele. Então ele se recolheu. No momento em que ele era para esposar uma mulher, né? Na idade que ele já estava, ele resolve então mostrar a sua vontade de seguir a vida cristã. Quando ele estava numa igreja em oração, ele então ouviu uma voz que o falava: vai e restaure a minha igreja. Francisco então sentiu a necessidade de restaurar as igrejas. Ele vendeu uma parte dos tecidos do pai dele e então resolveu começar como pedreiro, restaurando igrejas que estavam precisando de reformas, construindo outras, até que ele viu que dentro de si o chamado não era para a parte física da igreja. O que estava em ruínas era a parte moral, eram os propósitos da igreja para com os nossos irmãos, para com os nossos mais necessitados. Jesus, quando aqui esteve encarnado, ele não construiu nem um templo sequer. Na verdade, ele pregava ao ar livre, onde todas as pessoas de qualquer classe social pudessem ter acesso à sua palavra. Ele não deixou nada escrito, porque ele sabia, ele veio para nos exemplificar que tudo de físico e material que aqui ele deixasse teria uma validade.
Ele quis então nos mostrar muito mais que isso. Ele quis nos mostrar o amor que nós temos que ter um pelo outro. Apesar de não ter deixado nada físico, ele conseguiu dividir o tempo em antes e depois de Cristo. Olha a grandiosidade deste homem, o ser mais puro que andou por aqui. O seu propósito foi de exemplificar, de mostrar que a sua morte na cruz não foi para o perdão dos nossos pecados, mas foi para nos mostrar que além da cruz existia a vida eterna. Ele veio nos mostrar que por maior que seja a nossa provação, nós devemos ter resignação, porque se aquilo que temos é porque em outrora plantamos. Se não nessa vida, foi em outras. Então, um dia caminhando pela mata, Francisco se deparou com um irmão leproso, que naquela época os leprosos eram exilados, mandados para viver nas matas ou em cavernas por conta da sua doença, por conta da sua aparência. E isso não era também contrário ao Francisco. Os sentimentos dele também eram esses para esses nossos irmãos. Mas um dia, ao ver aquele irmão, num dia frio, vestido apenas com trapos, ele então tirou a sua veste e cobriu aquele irmão com todas as moléstias que ele carregava no corpo. E então, quando aquele irmão olhou dentro dos seus olhos, ele pôde perceber uma coisa, uma riqueza tão grande que mesmo com todo o dinheiro ele nunca conseguiria. Ele viu dentro do outro a sua gratidão por aquele gesto. Ele sentiu então a gratidão daquele irmão pelo seu ato. Naquele momento, então, ele o abraçou e beijou a sua face, mesmo com todas as feridas. E ele descobriu que ele era um irmão e que ele deveria viver como todos os nossos irmãos. Ele descobriu que não precisava de muito. E então ele foi viver uma vida de peregrinação. Voltando para nós, entrando então na justiça, que é um dos requisitos para a remissão dos nossos pecados, para a nossa redenção, temos a parte da sociedade, as leis dos homens. Temos então um contraste muito grande, porque as leis dos homens, elas são para todos, mas não são para todos. Nós sabemos disso, né? Enquanto uma pessoa que tem condições financeiras muito grandes, ela pode causar um mal extremo e ser absolvido, e o outro que às vezes nem erro cometeu é condenado injustamente. Nós temos então os nossos irmãos, nós que continuamos a errar mesmo diante das leis. Temos irmãos que infringem as leis todos os dias. Mas a lei divina é diferente. A lei divina está dentro de nós. Ela está imposta a todos nós, sem distinção. Mas qual é essa lei? Kardec, então, no Livro dos Espíritos, pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na nossa consciência. Sabendo que a consciência, o pensamento é a única coisa que nos liga ao corpo físico, está aí então onde está armazenado todas as nossas lembranças, todas as nossas recordações,
todos os nossos méritos e também os nossos desatinos. Por isso, Cristo ensinou que com a mesma medida que medíssemos o outro, também nós seríamos medidos. Está aí, então o não julgueis para não ser julgados. Nós temos a lei maior de Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. As palavras do nosso Senhor Jesus. Falando nele e voltando ao momento de sua morte na cruz, ele morreu sim por nós, mas não foi para que nós perdoássemos. Ele morreu por conta da nossa falta de amor, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e covardia diante da injustiça. E esses são os sentimentos que devemos mudar dentro de nós. Devemos entender que, como filhos de Deus, nós somos todos irmãos. Que assim como Francisco enxergou naquele leproso o seu laço, que não era de sangue, e sim o laço eterno, nós também devemos enxergar. Assim como a nossa irmã Dulce passou a vida entregue aos nossos irmãos mais necessitados, como ela mesma dizia, os meus pobres, como ela enxergou, como ela ouviu o chamado dentro de si. Ela não tinha uma voz fisicamente falando aos seus ouvidos, assim como Francisco teve a revelação por Jesus, por uma espiritualidade superior. Mas ela teve o chamado dentro de si. Ela veio com uma programação e a cumpriu brilhantemente, auxiliando os irmãos mais necessitados, abrindo mão de tudo para aquela vida de entrega. E olha que Deus nem está pedindo isso para a gente. E a gente ainda reclama que está sendo muito cobrado, reclama que está fazendo demais. Nós devemos pensar um pouco sobre tudo isso, refletir sobre os nossos propósitos, o nosso chamado, a nossa vida de cristão. Chico Xavier, certa vez, chorando, lamentando porque a sua cunhada, esposa do seu irmão falecido, teve problemas de ordem mental e teve de ser internada em um sanatório. Ele se sentia muito triste com aquilo. Então Emmanuel se aproximou e perguntou por que ele chorava. Então Chico explicou para ele a situação, né, da sua cunhada naquele lugar, que era muito triste. Então Emmanuel disse assim: você está chorando não pela sua cunhada, você está chorando pelo seu ego ferido, porque aqui você tem sido instrumento de cura de obsessões, de desequilíbrios e até mesmo de ordem física, mas a sua cunhada você não conseguiu ajudar. E ele disse assim: eu concordo, né, que tem também essa parte, mas ela deixou uma criança paralítica que chora a sua ausência. Então eu gostaria que você me ajudasse a trazer essa irmã de volta para casa. E Emmanuel então disse a ele que ela voltaria, mas que isso poderia durar algum tempo. E ele então, se agastando demais, como ele mesmo disse, sendo até mesmo indevido, chorou mais por saber que a coisa era mais séria então do que ele pensava. Então Emmanuel disse: por que você continua chorando?
E ele então falou: eu choro porque, afinal de contas, quem está lá dentro daquele sanatório é uma irmã minha. Então Emmanuel disse: engraçado, antes dela passaram mais de 300 mulheres lá e eu nunca ouvi chorando por uma sequer. Se você quer cumprir o seu papel de cristão e seguir a doutrina que você está professando, ocupe o lugar daquela mãe no seio maternal daquela criança. Dê a ela o calor humano de que ela necessita, o carinho e a atenção. Nós estamos aqui para rasgar o progresso ou para cumpri-lo. Então Chico Xavier disse: estamos aqui para cumprir. E foi uma lição que ele nunca esqueceu. Nós às vezes falamos, somos todos irmãos, mas nós agimos com todos igualmente? Ou nós somos os hipócritas que Jesus tanto falou na sua passagem pela terra? Nós temos que pensar mais sobre as nossas atitudes enquanto comunidade, enquanto sociedade. Nós temos que respeitar o outro, entender de uma vez por todas que cada um está trilhando o seu caminho da redenção, com suas dificuldades, com suas necessidades. Saber que o que é fácil para nós é extremamente difícil para o outro. Uma atitude que para nós é muito fácil de se cumprir, para o outro é enormemente difícil. Nós não estamos no mesmo momento de evolução. Apesar de termos sido criados igualmente, cada um com seu livre-arbítrio procurou o caminho que o competia seguir, que achava ser mais fácil, que achava ser melhor. Mas amando uns aos outros, poderemos compreender isso e, ao invés de julgar ou tentar mudar aquela pessoa, devemos dar exemplos, devemos plantar sementes férteis para que todos possam colher. Assim como Jesus fez, assim como tantas outras pessoas fazem. Quando fazemos algo para nós, isso morre em nós. Mas quando nós fazemos algo, quando nós plantamos para que outras pessoas se beneficiem, essa obra tende a perpetuar. Assim como a obra de Jesus, assim como a obra de Chico, assim como a obra de Irmã Dulce, assim como a obra de tantos irmãos que estão a plantar para todos colherem. Não existe uma passagem falando que Jesus tentou modificar uma pessoa, que ele ficou por conta de tentar mudar aquela pessoa. Não existe porque ele não o fez. Ele deu exemplos, ele mostrou o caminho. E é isso que nós devemos fazer. Enquanto irmãos, nós devemos mostrar o caminho. E nós devemos andar neste caminho que nós estamos falando, nós temos que fazer também. Não adianta eu falar com o outro que ele tem que seguir um caminho se eu estou seguindo o oposto. Né? Aí entra a hipocrisia de novo, que é uma das piores coisas que nós temos dentro de nós. Entra de novo eu não fazer ao outro o que eu não quero que façam para mim. Quando Maria Madalena chega próximo a Jesus, ali ela se mostrou arrependida pelo meio de vida, pelos seus atos. E então Jesus disse a ela: ide e não pecai novamente. Ele não ficou ali tentando mudar ela. Ele apenas mostrou a ela
o caminho que deveria seguir. E ela seguiu porque ela viu a necessidade de mudança. Porque tantos passaram junto com Jesus, até entre os seus discípulos, houveram irmãos que foram contrários aos seus ensinamentos. Mostrar o caminho ao irmão em dificuldade, auxiliar sem condenar. É isso que devemos fazer. E no trabalho útil e constante estaremos modificando as nossas más inclinações, estaremos reparando as nossas falhas, ajudando o outro, onde outrora fomos precursores do ódio, da malevolência, da dor, do egoísmo. Os historiadores dizem que Francisco de Assis foi a luz que brilhou sobre o mundo, mas ele não se enxergava assim. Ele pregava o Evangelho de Jesus, ele fundou a Ordem dos Franciscanos, viviam como mendigos. Onde eles paravam, em alguma cidadezinha, eles comiam aquilo que alguém os dava pelo caminho, seguiam somente com suas vestes, nada mais tinha de material. Somente o conteúdo dentro de si, para mostrar o caminho aos outros, caminho aquele que Jesus o falava, caminho verdadeiro, o caminho da paz interior, não há ânsias, mas o caminho do amor por todos, sem distinção. Então, um dia, ele conversando com Jesus, ele pergunta: quem és tu, ó Dulcíssimo, e quem sou eu? Então, à frente dele apareceu uma consciência luminosa, a maior e mais linda consciência que ele já pudera ver. O alto padrão vibratório de um espírito superior que ali estava com ele. Ele conseguiu ver a maravilha diante dos seus olhos. E quando Deus mostra o seu íntimo, o seu interior, quando ele se vê no interior, ele percebe então a sua inferioridade. Ele se considera então um verme inútil diante daquela grandiosidade. E mesmo com aquela impressão de inferioridade, de ser uma pessoa inútil, ele se sente extremamente feliz. Como alguém pode se sentir feliz vendo que é uma pessoa tão inferior? Ele se sentiu feliz porque, mesmo sendo inútil, ele tinha ao seu lado e caminhando com ele um espírito puro de alto padrão vibratório. Olha que maravilhoso. Nós, na nossa pequenez, estamos cercados de espíritos do mais alto, espíritos evoluídos, que entenderam que todos nós somos irmãos e que está aqui a nos auxiliar a todo momento, que escuta os nossos lamentos, sabe das nossas dificuldades, nos auxilia com conselhos, nos manda aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar físico, através de vibrações, de fluidos benéficos. Quanto mais elevado o espírito, mais ele sofre por ver a extensão do mal que ele causou para o outro e para si mesmo. Tendo como lar temporário o orbe terrestre, nós vamos ter dores físicas, nós vamos ter sofrimento
do padrão, das condições em que nos encontramos, por conta da nossa inferioridade moral, dos nossos desvios, dos nossos egoísmos, do orgulho. É por isso que nós sofremos. Não é porque Deus castiga. Se nós fôssemos pensar assim, nós não poderíamos crer em um Deus justo, que pune um e ao outro nada faz. Nós sofremos por conta dos nossos desequilíbrios. Mas com tudo isso, nós estamos no lugar certo para moldar as nossas imperfeições, para corrigir aquilo que há de errado em nós, nossos atos, para mudar a nossa postura enquanto filhos de Deus e enquanto irmãos. Nós não estamos aqui para sofrer, mas por conta do nosso ego e da nossa vaidade, projetamos por todos os lados a indiferença. Como poderia ser diferente se nós temos pessoas que moram em castelos, em mansões, que nem sequer sabem os cômodos que têm pela casa, enquanto outros dormem nas ruas? Como poderia ser diferente se nós temos pessoas com 10 carros na garagem, no valor aproximadamente de 500 milhões, e um trabalhador que não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus? Enquanto pessoas gastam uma fortuna em hotéis para animais, massagens, roupas e joias para animais, temos crianças comendo lixo na rua. Nós temos dois extremos. Nós somos o contraste do mundo. Enquanto nós não enxergarmos que nós fazemos parte dessa sociedade, enquanto nós não modificarmos esse nosso pensamento egoístico, porque para quem tem a comida no prato todo dia é muito fácil. E é muito fácil julgar aquele que está em condições de necessidade. Só ele sabe as dificuldades que passa. É muito triste, é muito difícil a gente chegar ao ponto de pedir ajuda e nós então não estamos em posição de julgar ninguém. Lembrando que somos todos irmãos e que devemos ajudar uns aos outros. A balança da humanidade está desequilibrada. Vamos dar um exemplo. A região amazônica é onde está a maior concentração de água doce do país e é o lugar onde tem menor quantidade de habitantes, de população naquele local. Enquanto que no Sudeste nós temos a maior quantidade de população aglomerada. É claro que vai haver um desequilíbrio. É claro que em algum momento vai haver uma escassez de água, como já teve nas secas passadas. Claro que vão ter crises no abastecimento. São desequilíbrios, são transtornos, são contrastes de uma sociedade onde nós estamos inseridos e nós devemos saber qual papel estamos cumprindo. O planeta passou por inúmeras transformações, por diversos tipos de cataclismo, até chegar num ambiente onde os seres vivos pudessem habitar. Tudo evolui, mas a diferença entre a evolução da matéria para a evolução moral é muito grande.
Nós podemos comparar isso com o avanço tecnológico de 20 anos para cá. Quem diria que eu ia poder estar gravando um vídeo aqui agora num celular? E que nesse mesmo celular eu posso acessar qualquer rede social, eu posso conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, eu posso trabalhar, eu posso tirar foto, eu posso fazer filmagem, de vez em quando eu posso falar também, porque o telefone inicialmente foi feito para falar. E aí, quando nós pegamos desde a vinda de Cristo, há quase 2000 anos atrás, e comparamos com a atualidade na parte moral, nós podemos ver que as chagas da sociedade permanecem. A hipocrisia permanece, as injustiças permanecem, a miséria, as corrupções, as paixões desenfreadas, o nosso egoísmo e o nosso ego. Achar que somos melhores do que o outro, que estamos numa situação superior, é um engano que nós pagamos. Pagamos muito caro. Pagamos caro quando compreendemos que somos todos irmãos. Na Gênese de Kardec, escrita 153 anos atrás, fala que não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas sim as da humanidade. É hora de deixar o papel de vítima e cumprir com os nossos deveres. É o colocar-se no lugar do outro sem deixar de saber onde é o nosso lugar. Nossas imperfeições continuam sendo as chagas da humanidade, e isso é mérito nosso. Falando então no quesito da vida eterna, que é um dos quesitos para a nossa redenção, mas o que é que isso tem a ver com redenção? Tem a ver porque nós não estamos presos a uma só encarnação. É de primordial importância que saibamos que tudo que aqui está, aqui permanecerá, exceto a nossa consciência, exceto o nosso pensamento e tudo o que ficou gravado, cada ato, cada respiração, cada segundo, ficou gravado na nossa consciência. E é isso que nós vamos levar para a eternidade. É isso que nos faz pensar que, independente de qualquer coisa, nós continuaremos vivos. Se pensássemos que aqui, que o nosso corpo ficaria, não teria mais nada além do túmulo, se nós pensássemos assim, nós poderíamos causar um dano ainda maior a nós e aos nossos irmãos, por saber que nada daquilo vai acontecer, que eu não vou ter que pagar por aquilo. Então eu não poderia acreditar em um Deus justo, sendo que em uma encarnação só nós vemos pessoas que nascem totalmente abastadas de dinheiro, de saúde, e outros que já nascem na miséria, na fome, na doença. Se não estamos resgatando nossas faltas passadas, por que então essa grande diferença? Onde estaria a justiça aí? Mas a vida espiritual, o conceito de vida espiritual,
ela vai muito além de Jesus ou da atualidade. Ela vem mesmo antes de Cristo, não só em João Evangelista, em Moisés, mas desde os primórdios, os primeiros povos já viam a necessidade de algo maior. Já compreendiam que na natureza, no universo, havia uma força que não estava somente na matéria. No Egito Antigo, eles acreditavam na vida após a morte. Eles adoravam deuses, eles tinham como exemplo os deuses da natureza, figuras de animais. Tinha a deusa do amor, o deus da morte. O sentimento de que há uma força maior está dentro de nós. Não foi ninguém que nos falou. Está dentro de nós. Sócrates foi condenado por seus pensamentos considerados hereges naquela época e por querer que todos pensassem, que as pessoas se esquivassem das sombras da ignorância, que elas buscassem além do que o governo, além do que os seres ali presentes falavam ser a verdade. Ele buscava uma verdade superior, uma verdade que ele não encontrava aqui. Estamos todos a caminho da luz, como diz o nosso irmão André Luiz, num livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estamos todos a caminho da luz, mas esquecemos que Deus, que a inteligência suprema, ao nos criar, nos deu uma fagulha da sua luz. Então, se eu me afasto dessa luz, se eu me aproximo das trevas da ignorância, das trevas da desobediência, das trevas do orgulho, eu estou me afastando de Deus e de mim mesmo. Logo, isso não é possível, porque eu não posso me afastar da minha natureza. Então, somente eu, dentro do meu íntimo, sei o que devo ser, sei o caminho que devo percorrer, sei as arestas que devo aparar para o meu crescimento espiritual, para o meu desenvolvimento. Eis a verdadeira maravilha da criação. Não importa o que fazemos, somos parte do todo. Nós vibramos, nós recebemos fluidos, nós emanamos energias que retornam para nós. Nós devemos ser percursores da paz, não tentar mudar o outro, mas mostrar o caminho. E nós só mostramos o caminho que nós conhecemos. Não tem como eu mostrar um caminho que eu não conheço para uma outra pessoa. Cada um está num estágio evolutivo próprio do seu caminhar. Esse é o caminho da redenção. Esse é o nosso caminho enquanto cristãos, enquanto irmãos. Eu gostaria de agradecer muito pela presença de todos aqui. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez e gostaria então de encerrar essa palestra, esse estudo, essa conversa que nós tivemos com as palavras, com a oração do nosso irmão Francisco de Assis, clamando: Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que é ser consolado, compreender que é ser compreendido, amar que é ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa noite a todos e um final de semana de muita luz e muita paz. Até breve.